Fala galera, beleza? Olha quanto tempo, né, que eu não faço vídeo aqui. Na verdade, eu tô fazendo alguns vídeos aqui sobre o mercado europeu. E diferente do que vocês acham, né, quando a gente tá falando aqui, ó, dicas, pardal, cartola, diferente do que vocês estão achando de ir para um caminho, né, de tiro curto, que também essas análises servem, né, no final das contas essas análises acabam servindo. Mas eu tô me embrenhando e me especializando no ramo de apostas. Por alguns motivos. Primeiro, cara, o que eu faço, né, em questão de estudo, de scout, encaixa muito bem com o mercado de apostas, né? Eu acho que a gente tem que sempre se desafiar a trazer algo mais, mostrar algo a mais, né, e tentar buscar novos mercados e sempre com muita clareza, sempre com muita transparência e assim como tudo que eu faço. E eu botei na minha cabeça que se eu entrasse um dia nesse mercado, eu ia entrar quando eu achasse assim, cara, agora eu tô preparado, agora eu consigo estudar o mercado, agora eu tenho ferramenta para fazer isso. Porque senão antes ia ser igual a muita gente faz, estudando de forma superficial, e eu não gosto, né, de fazer nada quando é muito superficial. Então a gente desenvolveu, né, uma plataforma ano passado para o Campeonato Brasileiro. Quando terminou o Campeonato Brasileiro, eu entrei logo para fazer o Campeonato Europeu e a gente começar a desenvolver. E todas as análises que vocês vão ver aqui é uma plataforma minha, criada por mim e pelo Rodrigo, que está comigo desde o início, né, do Pardal, e idealizada por mim, né, dentro da nossa metodologia, que traz recorrência, que traz conquistado, que traz cedido. E a partir de agora eu vou trazer para vocês, eu sei que muita gente que está aqui quer muito cartola, não conhece, né, o mercado de apostas, mas eu vou tentar trazer um pouquinho também de vídeos educativos, mostrando para vocês como que é esse mercado, enfim, algumas formas aí de apostar e tentar, né, a gente tentar ser lucrativo, lembrando que todo valor que você coloca numa casa de aposta, ele tem que ser um valor que ele não vá fazer falta para você, né? É um investimento, né, arriscado, né, de alto risco, por quê? Porque é variável, né? Não é uma renda fixa, é uma renda variável. Então você tem que pôr na tua cabeça que aquilo ali é um investimento como é um mercado de ação, né? Imagina que você está no mercado de ação e imagina que você vai colocar, você vai investir o teu valor em algumas ações e que pode acontecer dessas ações virarem pó, ou seja, o mercado derrubar o valor delas e você acaba perdendo dinheiro, só que você tem que estar muito tranquilo, né? Muito, muito tranquilo mesmo, para que esse valor não faça diferença no teu dia a dia, que é algo adicional para você tentar fazer um valor extra e caso não dê certo, esse valor não vai fazer tanta diferença, tá? Então a gente tem que controlar essa vontade nossa que a gente tem de apostar o tempo todo, até porque eu sempre falo, a gente tem que analisar muito bem o mercado, não apostar também é apostar, dependendo do que a gente pense e coloque, achar boas oportunidades, fazer boas análises e aí sim a gente tentar fazer algo diferente dentro desse mercado, tá? Mas eu tô, né, em muita gente sempre me dá o conselho, né? Como dá um conselho no Cartola. Cartola, o pessoal quer time pronto. Você fica aí fazendo horas de análise à toa. E eu não acho que é à toa, porque eu acho que sempre tem um nicho. E assim, né, eu tô trazendo a minha metodologia, né, e minhas coisas para esse ramo de apostas também, tá? E também vou fazer algumas análises. Por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto, né? Eu acho que é legal, acho que é uma coisa que me faz bem, né? Eu tá analisando aqui, tipo, hoje eu tive um dia cansativo no trabalho. Agora eu tô aqui gravando o vídeo, é um momento de diversão, um momento de estudar, e um momento de estar interagindo com vocês também nesses novos mercados, tá? Então, primeiro vídeo que a gente tá fazendo, e eu tô falando primeiro vídeo porque os outros a gente fez live, né? Agora é um vídeo mesmo, que tá editadinho, tá bonitinho. Primeiro vídeo que a gente está fazendo é sobre Premier League. Esses vídeos a gente vai falar de XG, tá? Do mercado de gols, tá? E também sobre questão de vitória, derrota, analisando um pouco o histórico
desses times nos últimos jogos, né, que eles estão fazendo ali dentro da Premier League. Esse vídeo deve ser um pouquinho mais extenso, esse primeiro, depois a gente pega o ritmo e a ideia é que a gente faça vídeos aí de no máximo meia hora para que a gente analise o mercado e consiga trazer boas oportunidades para você. Bom, chega de blá 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 e vambora para análise. Bom, pessoal, de antemão, tá, aqui para vocês, eu já peço um pouco de desculpa porque meu cenário ainda tá todo bagunçado. Eu me mudei tem uns 3 meses. E aí o pessoal fala, porra, Pardal, 3 meses você ainda não resolveu, né? Arrumou nada. Mas além dos 3 meses eu tenho esposa, trabalho, 2 filhas, e aí complica. Mas as coisas estão se arrumando. Agora que tá no momento de férias, a gente vai dar um jeito. E aí vocês vão ter um cenário lindo, maravilhoso, com luz, com tudo, tá? Até inclusive a minha luz aqui não tá das melhores, tá? Então vamos lá para nossa análise. Para quem já está acostumado, a minha câmera ela tá aqui, mas eu uso esse computador aqui, que inclusive eu estou espelhando a tela, né, para passar para vocês. Então não fiquem chateados porque eu estou olhando para cá e não estou olhando diretamente para vocês, beleza? Bom, vamos lá, galera. Aqui, ó, a nossa plataforma, nova plataforma que a gente tem todas as ligas aqui, Bundesliga, lá, Liga Premier. A gente atua, né, pelos próximos jogos, né, de fim de semana. Então aqui tem todos os confrontos, a gente pode escolher. Aqui, ó, por exemplo, a gente está trabalhando com uma recorrência. Aqui é mando de campo, né, mando atual, aqui jogo seguido. Aqui você escolhe um scout, aqui você escolhe outro scout. Então aqui eu estou colocando XG, aqui eu estou colocando gol, para a gente ter uma noção. E uma coisa bem interessante é que eu posso dar um zoom aqui, ó, e aí ele abre os últimos 6 jogos desse time aqui, conforme o mando de campo, né? Então aqui é o último jogo que o Newcastle jogou em casa, aqui os 2 últimos jogos, 3 últimos jogos, 4 últimos jogos, 5 últimos jogos, 6 últimos jogos. Então só para vocês entenderem, tá? Por exemplo, eu tô olhando aqui o Newcastle, e o Newcastle aqui é uma linha de gol e aqui é uma de XG. Então o que eu tô falando aqui, ó? Em todos os jogos que o Newcastle jogou em casa, o Newcastle passou de 0,5 de XG, e em todos os jogos que o Newcastle fez em casa, o Newcastle fez gol, tá? E aí, ó, uma novidade para vocês que é o seguinte, ó, a gente aqui, ó, engraçado que eu não tô conseguindo fazer ele travado aqui. Eu acho que tem alguma forma aqui, depois eu vejo como que é. É novo, tá? Então por isso que a gente tá batendo um pouco de cabeça. Mas olha só, aqui ele já sai uma tabelinha que ele mostra os últimos jogos, né, que o time no Newcastle jogou. Então o último jogo aí foi contra o Nottingham Forest, contra o Fulham, contra o City, contra o United, contra o Chelsea, contra o Arsenal e o Crystal Palace. E aqui é quantos gols, né, por jogo o time conquistou. Então fez 1 no Forest, 3 no Fulham, 1 no Manchester United, 4 no Chelsea, 1 no Arsenal e 4 no Crystal Palace, né? Então, Newcastle em casa realmente é um time que vem dando trabalho para alguns times, né? Nessa rodada, é uma rodada de poucos jogos do final de semana. A Premier League vai se dividir em 2 finais de semana. Então a gente tem nessa rodada 21, 1, 2, 3, 4, 5 jogos nesse final de semana e depois mais 5 lá no dia 20. Tá? Então o Newcastle enfrenta o City, né? Newcastle aí que quando joga em casa, como eu falei, vem fazendo alguns gols, né? Apesar do último jogo ali, jogando em casa, ter tomado 3 do Forest, né? Então é um jogo ali que era meio que ninguém esperava, né? Até pelos jogos que o Newcastle vem fazendo jogando em casa. Mas aqui eu tô mostrando para vocês pra gente entender onde que a gente tem potencial, né? Então, por exemplo, ó, se eu tô olhando aqui o Newcastle, né, no geral, eu tô vendo que o Newcastle conquistou gol em todos os jogos que fez e, né, eu tô vendo que o City tomou gol em quase todos os jogos, né? A gente tá vendo ali, ó, do outro lado, desse lado esquerdo aqui, tá o time mandante e do lado direito o time visitante, lado esquerdo conquistado, do outro lado cedido,
Aqui é a mesma coisa, quando eu olhar o visitante, ele vai aparecer a mesma coisa, tá? Aí, ó, vocês estão vendo que aparece a mesma coisa, né? Quando eu boto para cá, aí ele dá o City de um lado, né? A visão do City de um lado, como conquistado fora de casa, e o Newcastle cedido em casa. Então vocês veem, ó, que o Newcastle não é um time que toma muitos gols, por isso que eu acho que, no final das contas, esse 3 que levou do Forest foi aí foi meio fora da curva, né? Esse jogo. Mas enfrenta o City, que é um time muito forte, apesar de não estar fazendo um campeonato excelente. Mas foi o que eu falei pra vocês. O Newcastle fez um gol fez um gol no Forest, 3 no Fulham, né? Aí fez um gol ali contra o United, meteu 4 no Chelsea, 1 no Arsenal, né? E 4 no Crystal Palace. Então você vê que é um time que em casa sempre está fazendo gol e o City está quase sempre levando gol. Aqui, pessoal, qual é a nossa ideia? A ideia da gente mostrar quais são as expectativas, né? Quais são os times que estão cedendo XG. E para quem não sabe, eu já expliquei aqui algumas vezes, XG é expectativa de gol, que ela é gerada a partir de finalizações conquistadas e cedidas, né? Então, se um time conquista muita finalização, a expectativa de gol dele vai ser sempre mais alta. Por quê? É igual água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que uma hora vai furar. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um time que tá finalizando pra caramba, né? Eu tenho um time finalizando direto. Cara, qual é a chance desse time fazer gol? Grande, porque tá lá, tá tentando, uma hora consegue. Se eu tenho um time adversário que tá cedendo XG, ou seja, que tá cedendo finalização para outro time, esse time uma hora vai tomar gol. Tá tomando gol, gerando finalização, vai ter uma hora que outro time vai conseguir acertar o pé, né? Então muitas vezes você tem um time que é bombardeado de finalização e no final não toma gol. Mas aí você vai ver o que aconteceu. Ou o goleiro foi muito bem, o goleiro destruiu no jogo, ou o outro time foi incapaz de conseguir fazer um gol. Isso acontece muito no Campeonato Brasileiro, né? Por exemplo, eu sou botafoguense, o primeiro turno do Botafogo vários jogos não tomou gol, mas o Lucas Perry acabou salvando. Então você vê que o Lucas Perry tinha 1, 2, 3 lances ali de muito perigo que ele acabava salvando. Então, ou o goleiro se destaca, né? Ou, né, o time é ineficiente quando você tem gerando muita finalização. Então, por isso, muitas vezes, você tem um time que cede XG, mas não toma gol. Aí você vai olhar os melhores momentos, vai olhar o jogo, esse time aí, o goleiro salvou, né? Qual que é o ideal? Quando um time cede pouco XG, é que esse time, a defesa desse time, né, impediu que o time adversário finalizasse. Isso daí que é o legal pra gente achar boas oportunidades com relação ao saldo de gol, né? Não tomar gol e por aí vai. Bom, galera, vamos lá. XG em cima, gol embaixo. Só para vocês entenderem como funciona essa plataforma. Cara, aqui são as linhas. Linha de 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. E aqui eu tô falando o seguinte, cara... Qual o percentual, quantas vezes esses times conquistaram pelo menos 0,5 de XG? Cara, todos esses times conquistaram, né, pelo menos, todos os times 100% em casa chegaram pelo menos 0,5 de XG, beleza? Depois a gente vai atualizando aqui, porque eu acho que o ideal é chegar a 1, né? Mas aqui a gente quer ver os times que conquistam um XG muito alto e os times que cedem um XG muito alto. Né? Depois, quando a gente for olhar gol, aí a gente vê o time que toma muito gol, que é aqui embaixo, tá? Então acho que isso aqui é interessante. Beleza, se eu conquistar meio, não é muita coisa. Mais 1,5, o que eu tô falando? Que é um time que muitas vezes, por muitas vezes, está conseguindo, né, finalizações suficientes para passar de 1,5 de expectativa de gol. E aqui, ó, a gente está trabalhando com 6 jogos no mando. Cara, 6 jogos no mando é muita coisa. Mas por que eu tô colocando 6 jogos no mando? Por que você não traz todos, Pardal? A gente ainda vai trazer uma atualização com todos os jogos. Mas, cara, o campeonato ele muda muito, né? Às vezes um time que jogou lá 2, 3 partidas no início não é já o mesmo time. Eu tenho muitos pra mim. Então,
eu gosto de analisar sempre os 4 jogos do mando, e aí eu coloquei um pouco a mais ali, 5 e 6, pra gente ter uma quantidade interessante, né, pra ver se esse time, por exemplo, no 4, pode ser que em 2 jogos esse time não cedeu, mas aí no 5º jogo, no 6º jogo o time tava cedendo, e aí quando a gente vai ver, né, o motivo é porque pegou um time mais forte, né, então por isso que eu coloquei 6 jogos. Então o total que aparece aqui, quando a gente fecha isso daqui, é o total de 6 jogos olhando o mando de campo, tá? E depois a gente vai abrir isso daqui pra gente ter uma visão mais completa de cada um. Aqui, pessoal, de cara, a gente já vê 2 times, né, que conquistam muito XG. Um é o Newcastle, né, que, ó, todos os jogos aqui, quase todos os jogos, o time conseguiu 1,5. Aqui a gente ainda vai dar uma melhoria, né, cara? A gente vai abrir uma casa decimal para saber exatamente qual foi o XG. Mas, se tá batendo 2, considera ali que é 1,5, 1,6, acima de 1,5. Então, ó, quanto o Nottingham Forest, o XG do Newcastle foi entre 1,5 e 2. Do Fulham, cara, entre 3,5 e 4. Com o Manchester United, entre 1,5 e 2 contra o Chelsea, 1,5 e 2 contra o Arsenal, aí já não conseguiu tanta coisa. E o Crystal Palace ali chegou também a ficar entre 1,5 e 2. Só que pega um adversário, né, que é o Manchester City, que quando você olha o time em 6 jogos que fez jogando fora de casa, somente em 2 dele, né, 2 dele o time cedeu um XG acima de 1,5, que foi contra o Aston Villa e contra o Chelsea. O Everton não chegou a bater 1,5, o Luton Town também não bateu, né, fez menos de 1, e o Arsenal também acabou fazendo menos de 1, e o Manchester United deve ter ficado ali entre 1 e 1,5, tá? Nos próximos vídeos a gente já vai ter aberto ali a casa decimal, vai ficar mais tranquilo para vocês enxergarem, né, e ter essa visão, tá? Então, o que eu vejo aqui? Por mais que o Newcastle tenha, né, conquistado um XG muito alto nessa brincadeira, o City não cede muita coisa. E embaixo, quando você olha a questão dos gols cedidos, você vê que o City não é um time de ceder mais de um gol. Mas é um time que sempre, né, na maioria das vezes, toma gol. O Newcastle não é um time, né, que toma muitos gols, né? Quando a gente olha do outro lado, a gente vê que o City conquistou pelo menos 0,5 gols em 4 de 6 jogos, né? Não fez gol no Aston Villa, não fez gol no Arsenal, né? Mas todos os outros jogos ali, contra o Everton, contra o Luton, contra o Chelsea, contra o Manchester, foram pelo menos foi mais de 2, né? Então, assim, é um jogo perigoso. Pra mim é um jogo bem perigoso. Eu acho que é um jogo para mais de 0,5 gols. Que aí, quando a gente olha na odd, né, das casas de aposta, obviamente que quando a gente está falando de mais de 0,5 gols, a odd não vai ser absurda, né? A gente tem ali o City como franco favorito, com 1,55 mais ou menos, entre 1,5 a 1,6 de odd. O Newcastle não é favorito nesse jogo. Mas assim, quando você coloca ali, se você tá com o City com 1,5 a 1,6 de odd como favorito, provavelmente quando você entrar no mercado de gols, cara, não vai ser um valor muito expressivo quando você fala de mais 0 gols. E nunca né? Mais 0 gols nunca é. Geralmente o mais 1 é mais expressivo, batendo ali na casa de 1,20 a 1,30. Mas eu não sei o que esperar desse jogo, tá? Por quê? O Newcastle tomou 3 gols do Nottingham Forest. O City vai com o time titular para o jogo. Eu só não sei se o Haaland já vai para esse jogo, tá? Deixa eu até dar uma olhada aqui no que eu tenho de informação. Eu não sei se o Haaland vai para esse jogo, mas eu acho que é um jogo perigoso para você fazer uma entrada pré-jogo, pré-live, né? O Haaland já vai para esse jogo, o time vai completo, né? Com Grealish, Foden, Bernardo Silva e Haaland. É interessante a gente ter essa visão, mas, né, apesar do Newcastle conquistar, o City cede pouco, e apesar do City também, né, conquistar ali de médio para alto, o Newcastle cede pouco.
Então acho que é um jogo perigoso. Acho que o ideal é a gente ficar olhando esse jogo no ao vivo, né? Porque no ao vivo, o que pode acontecer? Cara, eu acho que pode até bater mais de um gol, né? Pelo histórico do City e tal. Mas no ao vivo a gente pode pegar, por exemplo, se no primeiro tempo acabar com 0-0, a gente entendendo como que tá a dinâmica desse jogo, a gente pode fazer uma entrada ou não. Tá? Então acho que aqui, nesse jogo, por exemplo, acho que é um jogo meio perigoso pra gente entrar. Claro, existem outros mercados que a gente pode tentar explorar, como o handicap asiático, né? Tentar achar algum valor ali, mas eu acho que no final das contas acaba sendo um pouco mais difícil a gente conseguir na pré-live ter uma visão mais clara desse jogo como um todo. Já o Chelsea, cara, o Chelsea tá pegando o Fulham, né? Vocês podem ver aqui que o Chelsea tá pegando o Fulham em todos os jogos, né? Somente contra o Arsenal, que aí é um jogo equilibrado, mas em todos os jogos o Chelsea chegou num XG de 1,5, né? Desculpa aqui pela tosse. Lembrando que aqui vocês estão vendo 2, 3, 3, 3, isso não é o XG do jogo, tá? Isso daí ele tá, como a gente tá usando uma casa decimal, não tá usando uma casa decimal, ele tá arredondando. Isso daí nos próximos vídeos, como eu falei pra vocês, isso daqui vai estar pronto já vai estar mais certinho, tá? Mas foi o que eu falei, se tá em 3, é porque ele já chegou pelo menos a 2,5. Então você considera ali um XG de 2,5 a 3, contra o Crystal Palace, contra o Sheffield, contra o Brighton, contra o próprio City, né? O Chelsea ali fez um XG bem alto, o que mostra, né, que o City é um time que em alguns momentos cedeu um XG ali, depende muito do time, né? Pode ser que contra o Newcastle o mercado de finalização seja interessante, porque é um time que acaba tomando muita finalização, mas eu acho perigoso. O Brentford também ficou entre 1,5 e 2, e só contra o Arsenal que não bateu, né, esse XG acima de 1,5. Quando eu olho na questão de gols sofridos... e detalhe, tá? Quando eu olho aqui o cedido, né, pelo Fulham, ficou quase todos os jogos ali batendo acima de 1,5. Detalhe, de 1,5 a 2 contra o Bournemouth, 4 Newcastle, 1,5 a 2 Liverpool, 2,5 a 3 Aston Villa, e contra o Brighton, né, que já é um time mais tranquilão, bateu 1, e aí contra o Tottenham também ficou entre 1,5 e 2. Aí quando a gente olha o cruzamento de gols desses times, né, é uma coisa bem interessante. Por quê? Olha aqui, 83% a gente está falando que o Chelsea em 5 de 6 jogos, né, 83% quando a gente olha uma linha de 6, em 5 de 6 jogos o Chelsea, né, dos últimos 6 jogos jogando em casa, o Chelsea conseguiu fazer pelo menos 2 gols. Só contra o Brentford que não funcionou. Fez 2 no Crystal Palace, 2 no Sheffield, 3 no Brighton, 4 no City e 2 no Arsenal. Já o Bournemouth, né? Já o Fulham tomou 3 do Bournemouth, 3 do Newcastle, 4 do Liverpool, 3 do Aston Villa, só contra o Brighton que o time não tomou 2 gols, né? Foi 1 gol, e tomou 2 do Tottenham também. Aqui, pessoal, a gente já vê uma oportunidade clara de uma linha de 1,5 gols. Tá? Lembrando que a gente tem que entender um pouco como foi esses jogos, né? Eu acho que do outro lado você pega um Chelsea, né? Quando você vê o Fulham, é um time que, se você olhar o Chelsea tomou gol em quase todos os jogos contra o Bournemouth. Aliás, desculpa, o Chelsea tomou gol em quase todos os jogos, só não tomou gol contra o Sheffield. Então, da mesma forma que o ataque funciona, a defesa está deixando a desejar, né? Então o Chelsea tomou 2 do Arsenal, 2 do Brentford, 4 do City, 2 do Brighton, 1 do Crystal Palace e 1 do Sheffield. Só que o Fulham não é um time de fazer muitos gols, né? O time em 6 jogos que fez, na metade deles não conseguiu fazer gol, né? Você vê ali que é um time muito fraco. Até o XG, né, se a gente olhar o XG aqui do Fulham, né,
você vai ver que é um XG bem fraco, ó. Pouquíssimos jogos aqui o Fulham passou, nenhum jogo o Fulham chegou a 1,5, né? Em pouquíssimos jogos chegou a bater mais de 1, né? Acima de 0,5. Foram 3 jogos ali somente que bateu 0,5. Então é um time que às vezes não bate muito ali com os gols sofridos, gols feitos, né? Não é um time que faz muitos gols. E aí, cara, aqui já vale a pena a gente olhar. Por quê? Eu olho o Chelsea em casa. O Chelsea não é a quinta maravilha do mundo em casa. Foram 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. De 10 jogos que fez, 70% deles ou ganhou ou empatou. Foram 17 gols feitos e 14 gols sofridos, né? Que bate ali muito com o que a gente está falando. E o Fulham, né, que enfrenta o Chelsea nessa brincadeira, o Fulham, ele é hoje o 18º, não dá nem para falar, né? É o terceiro pior visitante. Né? Ao todo, o Fulham tomou 23 gols em 10 jogos, uma média de mais de 2 por jogo, e só fez 9, né? Então nem fez gol em todos os jogos, só teve uma vitória, 3 empates e 6 derrotas, ou seja, 90% dos jogos que o Fulham fez fora de casa, o Fulham acabou perdendo ou empatando. E aí é que a gente tem uma boa entrada aqui nessa brincadeira, que é eu colocar o gol, né, pro Chelsea, mais de 1,5. A odd não é absurda, é na casa de 1,2. E a odd pro Chelsea ganhar, obviamente que tá muito baixa, né? Aliás, nem tá tão baixa assim, tá na casa de 1,60. Achei até alta, né? Eu acho que é muito pelo essa gangorra, né, que o Chelsea tem, né, de ou ganha ou empata. Então, se você quiser uma entrada, pode colocar vitória do Chelsea com mais de um gol, que vai dar uma odd na casa de 1,8. Ou, né, você pode pegar uma dupla hipótese de Chelsea ou empate, mais de 1,5 gols, mais de um gol, vai dar uma odd de 1,36. E aí, combinando com uma outra odd ali, a gente achando uma outra oportunidade na casa de 1,3, acho que juntando essas duas odds ali, vai dar ali na casa de 1,7, 1,8, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora, né, que sempre me salva na hora de fazer as minhas contas. Então, se eu pegar duas odds de 1,36, eu tenho uma odd ali de 1,85. Uma odd bem interessante, né, para quando eu junto duas oportunidades. Pô, Pardal, mas só apareceram esses 2 jogos, né? Só apareceram esses 2 jogos? Não, esses 2 jogos são os que chamam mais atenção olhando os 6 jogos do mando. Agora, a gente precisa dar uma olhada nos jogos, olhando ali os 4 jogos, 5 jogos, para ver se tem alguma diferença entre conquistado e cedido. Como a gente olha sempre o cedido do visitante, que é a melhor opção, vamos começar abrindo aqui, ó, pelo Manchester United, e aí a gente começa a analisar e entender como que estão os times para esse jogo, tá? Eu já fiz aqui a minha lição de casa, tá? Então, pra gente não fazer aqui, não ter muita perda de tempo, eu tenho 4 times, aliás, eu tenho 5 times que estão cedendo XG e tomando gols nos últimos jogos, tá? Só que nem todos eles vão jogar nessa rodada. Então, por exemplo, eu tenho o Luton, que joga contra o Burnley, tá aqui. Eu tenho o Tottenham, que joga contra o United, também tá aqui. O Crystal Palace já pega o Arsenal. O Crystal Palace não tá cedendo XG, mas tá cedendo gol. E aí não tá aqui, porque o jogo com o Arsenal é no outro jogo, na outra rodada. O Brighton contra o Wolves. O Brighton também não tá aqui, tá na outra rodada. Então, dessa brincadeira aqui, a gente tem o Fulham, que a gente já analisou com o Chelsea, tá? A gente tem o Tottenham, que a gente vai dar uma olhadinha aqui agora, né? Porque quando a gente olha aqui no cedido, tá 50%. Mas, cara, beleza, tá 50%, tô falando de 6 jogos. Como que tá
o Tottenham nos últimos jogos. Por isso que a gente não fixou nada. E aí, quando você quiser abrir aqui o jogo, você abre e você olha. Aqui também, a ideia também é que você analise cada jogo, né, diferencial. Então, por exemplo, se eu colocar o Chelsea com o Fulham, né, a gente já viu. E aí eu acho uma oportunidade também de finalização, tá? Aqui do time do Chelsea. Que nem abriu, tá? Pelo menos aqui na casa que eu tô, né, olhando, nem abriu finalização. Talvez abra mais pra frente, tá? Mas hoje ainda não tá aberto esse mercado de finalização. Eu posso tentar colocar com uma finalização, tentar colocar com uma finalização do jogador. Eu acho que ainda não abriu, acho que ele espera um pouquinho aí pra abrir o mercado. Eu acho que é interessante. Mas como aqui a gente tá focado nesse mercado de XG e de gol, eu acho que é interessante depois, né, você fazer uma análise mais pra frente. Então, por exemplo, vou colocar aqui só Chelsea e Fulham. Aí eu quero saber finalização defendida, tá? Cara, se eu olhar aqui, em 83% dos jogos, dos últimos 6 jogos que o Fulham fez fora de casa, o time cedeu mais de 6 finalizações. Ou mais de 5 finalizações. Aí olha lá, ó. Contra o Bournemouth foram 5, e a gente sabe que o Bournemouth não é muito bom. Newcastle 11, Liverpool 13, Aston Villa 7, Brighton 8 e Tottenham 6. Então, somente uma vez nos últimos 6 jogos, né, o time ficou abaixo de 6 e o limite foi 5. Então, se aparecesse ali uma oportunidade de mais de 5 ou mais de 4,5 finalizações, é que isso daí vai vir baixo, né? Porque ele pega muito no conquistado do Chelsea. E pelo outro lado, você vê ali a quantidade de finalizações que o Chelsea cedeu. Conquistou, né? Um jogo ali 4, o resto ali tudo batendo na casa de 6. Então talvez isso daí possa compor aquela odd que a gente fez. Se a gente achar uma odd legal ali de 1.2, faz uma composição, você fecha aí um time só. Beleza? Aí escanteio, cartão amarelo, enfim. Aí a gente não vai entrar muito nesse detalhe, tá? A princípio, porque a gente tá olhando, analisando XG e aqui embaixo gol, tá? Então você pode colocar depois falta e cartão amarelo, né? Pode colocar várias coisas aqui pra gente. Tem esse mercado de falta também, que eu acho que é interessante, pra depois a gente analisar. Bom, deixa eu tirar aqui o Chelsea Fulham, né, que a gente estava analisando. Então, como eu fiz o meu dever de casa, como eu falei pra vocês, eu já tenho aqui separado esses jogos que eu acho interessante. Vamos lá olhar o Manchester United com o Tottenham. Vou abrir aqui. Cara, Manchester United não tá chegando num XG, não tá conseguindo chegar a 1,5 de XG. E o Tottenham, nos últimos 4 jogos, tá deixando a desejar. Então você vê o seguinte, ó. Quanto o Brighton, XG, entre 2,5 e 3. Quanto o Nottingham Forest, Nottingham Forest, só conquistou 1, tá? Mas aí o time é mais fraco também. City conquistou 3. O Wolverhampton 2. Crystal Palace na casa de 1. E o Luton Town na casa de 1 também. Quando a gente vê o Manchester United, aí que é o complicado, né? Você vê que de 6 jogos que o United fez, só contra o Chelsea e contra o Luton que o time passou de 1,5. É claro, né? A gente pode... tem que olhar ali qual é o percentual do Chelsea para ceder fora de casa, do Luton também. O Luton é um time que cede XG, então, contra um time que cedeu XG, o United conseguiu finalizar. Que é o caso do Tottenham, que nos últimos jogos tem cedido XG, beleza? Bom, no XG tá mais ou menos. Nos últimos 4 jogos tá interessante, batendo 75%. E, cara, quando eu olho aqui os gols, aí que é interessante. Por quê? Nos últimos 6 jogos, eu tenho o Tottenham levando de 4, tomando 4 do Brighton, não tomando gol do Nottingham Forest, do Nottingham, mas aí, como eu sempre falo, o time é fraco. O City metendo 3, o Wolverhampton 2, Crystal Palace 1
e o Luton não conseguiu fazer gol. E o United, por mais... Olha só que interessante. Por mais que o time não esteja conquistando XG, meteu 3 no Aston Villa, meteu 2 no Chelsea, aí só meteu 1 no Luton, né? 1 no Luton tal, 2 no Brentford. Não fez gol no Manchester e no City, e até aí tudo bem, né? E não fez gol no Bournemouth, e aí preocupa, tá? E aí, qual que é a boa entrada desse jogo? Cara, eu não vejo... eu acho que é perigoso, né? Porque o City, o United não tá bem das pernas, é um time bem irregular. Quando você pega o United jogando em casa, o United está como 11º mandante. Foram 6 vitórias e 4 derrotas. Ou o time ganha ou o time perde. E quando você vê o Tottenham, né, que é o adversário do United jogando fora de casa, o Tottenham é até um bom visitante, né? Dos 10 jogos que fez, foram 5 vitórias e 3 empates, né? E aí, somente 2 derrotas. Então, 80% dos jogos que o Tottenham fez fora de casa, o Tottenham conseguiu uma vitória e um empate. Nos últimos 5 jogos, foram 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Já o United, nos últimos jogos, que fez em casa, né? Lembrando que ele está lá embaixo, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Aí, pessoal, é aquilo. É um jogo que eu acho que tem seus perigos, tá? Mas, inclusive, as odds estão super equilibradas. Então, 3 para o Tottenham, 2,15 para o United. Se eu tô vendo que o United ou ganha ou perde, eu posso colocar ou vitória do United ou vitória do Tottenham, né, para essa brincadeira. E se eu quiser uma odd, né, um pouco mais agressiva, eu posso tentar fazer uma dupla hipótese com empate ao Tottenham, que está dando 1,66. Manchester United ou empate está dando 1,36. E Manchester United ou Tottenham 1,28. Lembrando que se eu colocar Manchester United ou Tottenham, se eu colocar 0 gols, ele não vai mudar minha odd. Se eu colocar empate ou Tottenham, ele muda minha odd e minha odd de 1,66 vai para 1,75. E se eu colocar United e mais 0 gols, a minha odd vai para 1,4. Eu acho perigoso, tá? Esse jogo, inclusive, mais de um gol tá pagando 1,14, porque eu acho que as casas já entendem que é um jogo que não tem favorito, né? Então é um jogo muito equilibrado, e eu concordo que é um jogo muito equilibrado, e eu acho que também é um jogo que a gente tem que olhar um pouco mais pro ao vivo e menos pra pré-live, tá? Então nisso daqui... pô, Pardal, mas como que estão aí os indicadores? Cara, eu tenho o United cedendo, né? Que, ó, quando eu coloco aqui o Tottenham, vocês vão ver que eu tenho o Tottenham conquistando mais de 1,5 gols em quase todos os jogos, mesmo, né, não conseguindo a vitória. Fez 2 no Brighton, fez 2 no Nottingham, fez 3 no City, aí fez 1 no Wolverhampton, 2 no Crystal Palace e 1 no Total. E o United é um time que, pelo menos em 3 oportunidades de 6, tomou mais de um gol. Eu acho que esse um gol, né, mais de um gol, pode bater. Porque, cara, a chance de bater 1-1, mais de 2 gols, já fico apreensivo. Que tem que ser um 2-1. Pode bater, mas já é um negócio assim mais preocupante. E quando você não tem um favorito muito claro nessa situação, eu acho que preocupa um pouco mais. Se eu fosse dar um palpite, né, talvez eu fosse empate Tottenham, né? E aí colocaria mais de 0 gols. E eu acho que pode ser aí uma aposta, por mais que seja mais ousada. Eu acho que o Tottenham, apesar das derrapadas, né, que deu aí nos últimos jogos, porque o Tottenham é o 3º melhor visitante, mas nos últimos 5 jogos perdeu para o Brighton, né? Foram 4-2. Ganhou do Nottingham Forest, que é um time que tá lá embaixo. Aí empatou com o City, pô, foi um puta resultado. Mas aí foi lá e perdeu pro Wolverhampton, né? E aí ganhou do Crystal Palace. Então acho que é um jogo que pode dar Tottenham ou Manchester United, porque o Manchester United tá muito irregular, mas eu acho perigoso, tá? Se quiser dar aquela arriscada e tal, os números até
são números que favorecem no geral, mas os números recentes mostram que os dois times estão muito equilibrados. Então por isso que eu talvez não entrasse, né, nesse jogo, tá? Outro time aqui que está cedendo XG e levando gol é o Luton Town. E aí, ó, tá dando 0,67. Por quê? Provavelmente cedeu em 4 de 6 jogos. A gente vai olhar isso aqui. E nos últimos 4, o time tá cedendo pelo menos... Aqui, cara, tem alguma coisa que tá estranha. Porque... Ó, aqui tem alguma coisa estranha, tá, pessoal? Porque olha lá como que tá o percentual, né? Você vê que nos últimos 4, em 3 dele acabou batendo, né? Deixa eu até passar isso daqui pra... Ah, não, isso aqui é gol, gente. Mas é isso mesmo. Ó, nos últimos 4 jogos, o time tomou gol em 3. E aí não tá funcionando. Cara, a plataforma... Você vê que os números ali estão certos, né? Do negócio, mas tá errado. Ali no percentual. Os outros estão certinhos, tá? Aí vamos dar uma olhada aqui. Eu tô com um Excel à parte aqui. Como a plataforma tá recém-lançada, a gente tem que tomar esse cuidado para não passar nada errado para vocês, tá? Mas... eu vou já passar isso daqui para a gente ter uma visão. Contanto, pessoal, que ele tá botando 67% em 6 jogos, e quando eu boto 67% em 6 jogos, ele tá mostrando que 4 jogos o time passou de um gol, né? Tomou pelo menos 2 gols. E aí eu não sei por que tá dando esse problema aqui na casa de 1,5. Eu já tô mandando aqui pro Rodrigo, né? Que é a pessoa que toca. E aí é online, né? Eu tô aqui falando com vocês e falando com ele. Ó, já tô mandando pra ele. Bom, mas cara, como eu já tenho aqui a minha colinha, então a gente consegue se livrar. Então, ó, o Luton, apesar daqui a gente tá olhando e não tá batendo, né? Mas a gente vê que o time, em quase todos os jogos ali, né? Contra o Sheffield tomou 2, contra o Brentford tomou 3, United foi um só, Aston Villa 3 e Nottingham Forest 2, tá? Eu não sei se aquele tá pegando alguma coisa ali, não sei, não vou arriscar falar, já mandei lá pra galera, né, pra fazer as atualizações, mas a gente vê, né, que tem ali um errinho, mas quando você abre o detalhe, tá aparecendo. Então eu tenho um time ali que tá cedendo bastante. Quando eu abro aqui o Burnley, com relação ao XG, olha só, cara, em quase todos os jogos, né, o XG, e aí aqui também acho que tem algum erro, né, porque nesse segundo jogo ele não tá batendo, né, e foi um jogo ali que... ele não tá aparecendo o segundo jogo. Já entendi, pessoal, olha aqui, ó, ele não tá aparecendo o jogo 2, porque o jogo com o Luton, ele foi adiado. Foi um jogo que teve...
foi adiado, ele aparece ali, né? Ele não aparece na linha, só que ele tá contabilizando aqui no percentual esse jogo adiado. Então, é isso que tá dando o BO, tá? Mas aí, bom que a gente já descobriu aqui, a gente sabe. Na minha planilhinha aqui, eu já tirei, né, esse jogo. Então você vê que todos os jogos aqui do Luton, eu coloquei aqui 4 jogos, né, mas todos os jogos do Luton que ele fez, ele levou, né, quase todos, não é só contra o United que ele não tomou 2, e todos os jogos o XG bateu ali na casa de mais de 1,5. O que isso mostra? Cara, se a gente tá olhando ali o XG do Burnley, a gente já vê que o Burnley tá batendo o XG de 1, né, em quase todos os jogos, né? A gente tá vendo ali um conquistado, e se ele tá entre 1 e não tá contabilizando como 1, provavelmente ele tá abaixo ali de 1. Então ele tá entre meio e 1 em algumas situações. Por isso que a gente vai abrir a casa decimal. E com os gols, cara, o Burnley não fez gol no Liverpool, no Everton, mas meteu 5 no Sheffield, meteu 1 no West Ham, não meteu gol no Crystal Palace, meteu gol no Chelsea. Nesse caso aqui desse jogo, eu acho que como o Burnley, né, é um time que também leva muitos gols, que a gente já viu aqui, ó. O Burnley levou gol 2 do Liverpool, não tomou gol do Sheffield, tomou 2 do West Ham, 2 do Crystal Palace e 4 do Chelsea, né, nessa brincadeira. E quando você olha o Luton, apesar do Luton estar lá embaixo, ele só não fez gol no Manchester United. Então, pra mim, é um jogo que pode entrar aí com ambos marcam. Eu acho que é um jogo interessante. E quando a gente vê a tabela desses times, né, eu vou olhar lá o Burnley como visitante. O Burnley como visitante, ele é o pior... Aliás, o Burnley como mandante, ele é o pior mandante. Pior. Cara, não ganhou de ninguém. Foram, tipo, uma vitória que ele ganhou aí nos últimos 4 do Sheffield, que é o penúltimo, né? E o Luton, que é o 18º, o antepenúltimo, também é muito ruim. Então o Burnley é o pior mandante e o Luton é o 4º pior visitante. Ainda ganhou 2 jogos. Então, eu acho que assim, é um jogo pra mim, de ambos marcam, porque você tem um jogo interessante ali pros dois. Quando a gente pega, e o jogo é sexta-feira, né, dia 12, e eu vou lá para ambos os times marcarem, tá pagando 1,80. Porra, é uma odd boa, né? É uma odd com valor. Porque você vê que o Burnley tá tomando gol, você vê que o Luton tá tomando gol, e na questão do XG, apesar do Burnley não tá cedendo XG na casa de 1,5, né? Você vê que ele não cede, mas, cara, em 4 oportunidades o XG chegou, em 2 oportunidades o XG chegou a quase a 1, ou bateu ali pelo menos 1, em 2 passou de 1,5. E só contra o Sheffield que isso não aconteceu. Já o Burnley, cara, ele conquista ali, ó, não tem conquistado na casa de 1, mas é um time que acaba fazendo gol. Então acho que esse ambos marcam tá meio alto, muito pela ineficiência do Luton, né, de jogar fora de casa, mas pode ser um ambos marcam. Eu acho que isso é interessante. O total de gols acima de 1, mais de um gol, tá batendo 1,28. Então, se você não quiser arriscar no ambos marcam, o mais de um gol, eu acho que é interessante você pensar em colocar nessa equação, tá? Eu acho que, pô, cara, é um time que toma muito gol, que é o Luton, contra um time que também leva muito gol, que é o Burnley, a chance de ambos marcam nesse jogo não é pequena e a chance de sair mais de um gol também não é pequena. Ah, Pardal, dá pra dizer qual é o time que vai ganhar? Qual é o favorito? Não dá. Os dois times são horrorosos, né? Não é à toa que estão ali nos piores na questão do mando. E quando você olha no campeonato direto, o Burnley é o 19º e o Luton é o 18º. Sabe o que pode ser interessante para esse jogo? O cartão amarelo. Só que o cartão amarelo, a Premier League, ela só divulga o árbitro, acho que com 24 horas antes ou 48 horas antes. Foi uma coisa que eles adotaram já na pandemia e continuam, né, nessa pegada.
tá? Vamos lá. Os outros jogos, né, que eu falei pra vocês, que é Arsenal e Crystal Palace, cara, não tá aqui. Brighton e Wolves também não tá aqui. Do lado de lá, eu tenho 2 jogos que pegam times que tem que conquistam, né, algumas coisas em casa e fora de casa, que é o Aston Villa, é um time que tem um XG interessante. Se você pegar o XG do Aston Villa, em 3 de 6 jogos, o Aston Villa jogando fora de casa conseguiu um XG acima de 1,5. E o Everton, em 3 oportunidades, pelo menos, né, também deixou o adversário finalizar a ponto desse XG chegar acima de 1,5. Tá? O Everton também é um time que, quando a gente olha aqui, você vê que é um time que, em algumas oportunidades, não todas, dos últimos 4 jogos, o time, pelo menos em 2 delas, tomou mais de um gol. Contra o City, contra o United, contra o Chelsea, contra o Newcastle não levou muito, contra o Brighton foi 1. O Aston Villa fez 2 no United, 2 no Brentford, 2 no Bournemouth, 2 no Tottenham e 1 no Wolverhampton. Né? O Aston Villa não é um time de tomar muitos gols, mas é um time de fazer, né? Conquista muitos gols, contanto que nos últimos 4 jogos que fez mais de 1,5, né? Mesmo pegando alguns times... É que o United, como tá fraco, a gente bota ele na equação. Eu acho que é um jogo também equilibrado, né? Dentro das suas capacidades, até porque o Everton ele conquista médio contra o Aston Villa, que cede médio, e o Everton ele cede de médio para alto, né? Toma pouco gol, mas cede XG. E o Aston Villa ele conquista pouco XG, mas faz muito gol. Então acho que pode ser aí um jogo, né, para mais de 0,5 gols. Como eu falei, 0,5 gols nem sempre, nunca vale a pena, né, nessa brincadeira. Quando a gente pega o Aston Villa jogando fora de casa, a gente tem o Aston Villa, deixa eu até pegar aqui, é 7º melhor visitante, não é uma marca tão ruim. Foram 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates, né? Então 60% dos jogos o time ganhou ou empatou, então você vê que tá médio, né? Por isso que é um médio com médio. E quando você pega o Everton jogando em casa, o Everton é muito ruim, né? Tá lá em 16º, só ganhou 3 jogos, foram 6 derrotas e 1 empate. Então você pode até colocar ali pro Aston Villa, né, numa dupla hipótese, o resultado do jogo pro Aston Villa. A casa tá considerando o Aston Villa favorito, mas por muito pouco, né? Uma odd pro Everton de 2,9, do Aston Villa de 2,4. O Aston Villa ou empate e o Everton o empate estão bem equilibrados, mas aí você pode colocar ali o Aston Villa ou empate, que eu acho que tem ali seu potencial, né? Dado o histórico do Aston Villa. Como eu falei, não é um histórico muito bom, perdeu quase metade dos jogos, mas quando você olha o Everton jogando em casa, o Everton só ganhou 3, né? Então 70% dos jogos do Everton ou foi derrota ou foi empate. Então, assim, quiser dar uma animada, acho que pode colocar aí esse dupla hipótese de Aston Villa ganhando ou empatando, tá? Mais 0,5 gols, que vai dar ali na casa de 1,5. Aí depois, se tiver, né, alguma oportunidade, tal, vale a pena. A questão de 0 gols, como eu sempre falo, a odd é muito baixa, tá batendo 1,04 ali de odd, então nada tão interessante. Lembrando, ó, que esses entradas que eu falei para vocês, né, de Aston Villa, do próprio dos jogos assim que são mais complicados, né, que é o próprio Manchester United, né, que enfrenta o Tottenham, né, que tem ali suas estatísticas, mais tem ali seu equilíbrio, né, de você colocar Tottenham ou empate mais
de 0 gols ou mais de 1,5 gols são entradas um pouco mais arriscadas. Então, cara, sugiro, se você quiser colocar, bota ali meia unidade, 0,25 de unidade, né? Porque se der certo, né, pelo menos ali você conquista um pouquinho. Ou então você junta as duas entradas numa só, né? Tenta pegar uma odd aí legal de 3, né? 3 e pouco. Fica como um pseudo bingo, você coloca um pouquinho, porque, né, a estatística mostra um pouco para ali. Não é uma coisa tão clara como é a do Chelsea, tá, pessoal? Então, na questão de gols e de favorito para essa rodada, essa rodada que eu falo desse final de semana, eu não tenho tantos times assim que eu possa, né, considerar como favorito. Burnley e o Luton é o jogo dos desesperados, né? É o antepenúltimo, aliás, o penúltimo contra o antepenúltimo, né? Então, assim, o Burnley é pior ainda do que o Luton, então é um jogo equilibrado por baixo, mas eu acho que pode sair mais de um gol, e aí a questão de vocês colocarem para compor na questão de cartão, né? Jogos assim lá de baixo, geralmente os times acabam levando muito cartão, né? E toma cuidado com o cartão na Premier, porque os árbitros deixam um pouco solto. Mas se você pega ali, por exemplo, o Burnley tomou cartão contra o Aston Villa, jogando contra o Liverpool, tomou cartão contra o Liverpool, jogando contra o Fulham, tomou cartão contra o Fulham, jogando contra o Everton em casa, aí já não tomou cartão, né? Então a gente tem que ficar ligado, porque esse árbitro o árbitro decide muito. Mas, por exemplo, você pega o Burnley e o Sheffield, tá? Que é ali a luta dos desesperados. Foram 3 cartões pro Burnley e uma cacetada de cartão pro Sheffield. Então vai depender muito da arbitragem, tá? Eu acho que pode colocar mais de 1,5 gols e a questão da arbitragem. Ou você entrar no ambos marcam, que eu falei pra vocês que tá com uma odd de 1,8, tá? Então a gente não tem... esse tá por baixo. O Chelsea Fulham, o Chelsea é favorito, né, para vitória e para mais de um gol. Se você quiser entrar mais baixo, você coloca Chelsea ou empate em mais de um gol, vai ser uma odd menor, e aí você vê se compõe com outra entrada, né, talvez mais de um gol do Burnley e Luton, né, que pode funcionar. Newcastle e City, eu acho que a gente sempre vai colocar o City como favorito, e eu acho que ele é realmente favorito pelo time que tem, mas o Newcastle tem dado uma dificuldade, então acho que é um jogo perigoso, ainda mais numa rodada, né, num campeonato, que o City tá bem mais ou menos. Apesar que nos últimos 5 jogos, o City já ganhou 3 e só empatou 1. Cara, beleza. O City ganhou do Sheffield, ganhou do Everton, mas agora com o Haaland voltando, né? O City sempre tá fazendo ali pelo menos 2 gols, né? Então, assim, eu acho que pode bater mais de um gol, né? Acho que pode ser um jogo ali interessante para bater mais de um gol, mas é um jogo equilibrado, tá? Everton e Aston Villa foi o que eu acabei de falar para vocês. Vocês podem colocar Aston Villa ou empate e mais de meio gol. Eu acho que também tem seus equilíbrios aí, né? Esse jogo. Lembrando que o Everton cede médio, o Aston Villa o Aston Villa cede médio e o Everton conquista médio. O Everton cede de médio para alto, não cede tanto gol, mas cede XG. E o Aston Villa conquista de médio para alto, porque não conquista muito XG, mas tem feito muitos gols nos últimos 4, mas também pegou times mais fracos, tá? Então aqui também tem seu ponto ali de equilíbrio. E Manchester United e Tottenham, né, foi o que eu falei para vocês, eu acho que tem seu equilíbrio também. Então desses 5 jogos que a gente tem da Premier League, disparado, o Chelsea é o maior favorito, mas a gente tem algumas oportunidades, como eu falei, né, tentando ali achar um equilíbrio. Eu acho que mais de 1,5 gols Burnley e Luton pode bater. Eu acho que esse Newcastle e City é meio perigoso, acho que a gente tem que esperar um pouco, mas eu acho que mais de 1,5 gols talvez bata, mais perigoso. Acho que esse é o jogo mais perigoso. O Everton e Aston Villa pode bater um Aston Villa empate mais de 0 gols, tá? Também tem seus perigos, mas eu acho que pode acontecer, mas eu acho que é um jogo muito nivelado também, muito lá por baixo, né? Porque o Aston Villa, apesar de ser o 7º melhor visitante, é um time extremamente desequilibrado, como eu falei pra vocês. 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. É porque o Everton jogando em casa... O Everton é até melhor jogando fora de casa.
o Everton jogando em casa é muito ruim mesmo, né? É um time que foram 3 vitórias e 6 derrotas, mas nos últimos 5 jogos que fez foram 2 vitórias em casa. Eu acho perigoso a gente colocar o Aston Villa mais gol por causa desse desequilíbrio. É o risco, é a entrada mais arriscada. Eu não arriscaria, tá? Eu prefiro colocar mais de um no Burnley e Luton e compor com o Chelsea do que me arriscar nesse Newcastle e Manchester City e também o Everton e Aston Villa. Manchester United e Tottenham também acho que é a mesma coisa, mas o Tottenham é um time que está cedendo XG e está cedendo gol. Então acho que mais de um gol nesse jogo pode sair, né? Então a gente colocar ali sem resultado de ninguém. Como eu falei, o mais arriscado é colocar um Tottenham em empate, mas se a gente colocar mais de um gol nesse jogo aí, a chance de bater é interessante. Beleza? Foi 1 hora aqui analisando a Premier League, né? Faz tempo que eu não fico aqui 1 hora fazendo vídeo com vocês. Gosto bastante, espero que vocês tenham gostado. É para aposta, como eu falo, mas para quem também gosta de entrar no mercado de fantasy, acho que o que eu falei aqui para vocês é super válido também, mas cada vez mais vou fazendo essas análisezinhas aí para os mercados. E a ideia, obviamente, que quando a gente tem tempo, né, é a gente fazer esses vídeos aí de 30, 40 minutos. E aí eu vou depois tentar ser um pouco mais rápido. Esse é o nosso primeiro vídeo, né? Então por isso que eu fiz um pouco mais detalhado. Mas, cara, bota aqui na velocidade 2, eu falei pausado, que aí você vai conseguir chegar ali e ouvir bem. Beleza? Bom, pessoal, chegou ao fim nosso vídeo, né? Mostrando a plataforma, mostrando... Cara, quando você tem uma plataforma, ou você tem alguma coisa que você consegue estudar, né? Você entrar, né, de forma mais abrangente, né, naquilo que você está fazendo, naqueles números que você está olhando, naquelas coisas que você está fazendo, é muito bom. Por quê? Você viu aqui que a gente conseguiu analisar os 5 jogos que vão ter na Premier no final de semana, aqui analisando só mercado de gols e XG, e a gente chegou em algumas oportunidades mais claras, e obviamente que claras entre aspas, porque são probabilidades, né? E algumas coisas um pouco mais complicadas. O que eu sempre falo para vocês, a gente não precisa entrar em todos os jogos, a gente não vai prever, né, ou vai bater tudo aquilo que a gente fala, mas a gente tem ali a oportunidade de entrar em jogos que são interessantes, que é o caso do Chelsea, né, nessa composição que eu passei para vocês, mas esse mais de um gol ali do jogo dos desesperados, ou até mesmo a entrada de cartões. Então, desses 5 jogos, a gente viu ali 3 oportunidades um pouco melhores e algumas oportunidades um pouco ali de médio, né? Médio ali, com risco médio um pouco mais para alto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí para mim e comenta, né, se vocês gostam ou não, porque aí, se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Beleza? Boa semana para vocês e, ó, vamos ser lucrativo, hein?